Então eles vão para o purgatório. O purgatório é um lugar que está entre o céu e o inferno. E segundo a crença católica, só tem uma pessoa que pode tirar do purgatório. Quem é? Maria, né? Senhora, Nossa Senhora, só ela que pode tirar, é a intercessora lá, né? Mas, biblicamente falando, para onde vão os justos quando morrem? Quem sabe me dizer? Os justos. Morreu um cristão, um crente. Vai para onde? Pois não, querido? Tem uma passagem em Mateus capítulo 6, versículo, Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11. Estão do lado do trono de Deus. Inclusive, eles falam com uma voz e até quando o Senhor engará a nossa morte aqui na terra. Muito bem. Qual é o nome do irmão lá? George. O irmão George disse que em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, existe uma passagem que narra alguns debaixo do trono de Deus clamando por justiça. É isso? Clamando por justiça. Então, pelo que eu entendi da fala do irmão George, o irmão George está dizendo que quem morre hoje vai para debaixo do trono de Deus. É isso ou eu entendi errado? Querendo entender Ah, você está querendo entender. a questão dos sentimentos daqueles que morrem em Cristo. Né? E ele justamente faz essa expressão também da dimensão como se fosse um ato de vingança. Tudo bem, concordo. E na verdade, eles não estavam se vingando. É bom que isso fique claro. Eles estavam clamando por vingança. Porque o apóstolo Paulo disse que a quem pertence a vingança? A Deus, ao Senhor pertence a vingança. Tá. Aí o irmão falou, eu quero entender o sentimento. Essas pessoas que estavam lá, já foram ressuscitadas e transformadas? Sim ou não? Sim ou não? Essas pessoas que estavam clamando por justiça, elas já estavam ressuscitadas e transformadas em corpo glorioso? Sim ou não? E sim, pela expressão do talento está debaixo do Deus. A minha dúvida seria essa. Está debaixo do trono. E aí a continuação da palavra vai dizer que deveriam esperar que haveria outros irmãos serem também da mesma forma. Entendi. Eu aprendi uma coisa com a Bíblia, na verdade isso aqui eu aprendi sozinho. Assim, desculpa a minha arrogância, a gente diz sozinho porque a gente não leu isso em outro lugar. Mas a gente, ninguém aprende sozinho, né? Eu aprendi que a resposta sempre está no texto. Sempre, sempre, absolutamente. O texto diz lá que quem é que clamava? Apocalipse 6:9. Tudo bem, mas a Bíblia dá uma característica deles, de quem eles eram. A Bíblia diz que as almas, quem respondeu? As almas. Se eram almas, significa que eles ainda não tinham o quê? Ressuscitado. Se eles ainda não tinham ressuscitado, eles não tinham recebido um corpo glorioso, então eles ainda estavam suscetíveis a sentimentos terrenos. Na verdade, eles estavam, o sentimento deles não é negativo, viu? O sentimento deles não é negativo. Quem pega o sentimento deles como negativo são os adventistas do sétimo dia, porque se eles não fizerem isso, eles vão ter que admitir que a alma não está em estado de dormência. Por isso que eles usam de forma negativa, porque senão eles têm que admitir que a alma não dorme, e aí cai por terra todo um corpo doutrinário deles, né? Então, ali eram as almas. De quem? É outra pergunta importante, que deve se fazer o texto. Ali eram pessoas de onde?
O texto responde. Eram aqueles que vieram da onde? Da grande tribo lá, que foram mortos por causa de quê? O texto responde. Por causa do evangelho de Cristo. Porque não aceitaram as ordens do governante terreno, que nesta época estará sendo o anticristo e o falso profeta. E quem mais? O dragão, a antiga serpente, que também é chamada de diabo ou Satanás. Tá? Mas voltemos à pergunta. Um crente morreu hoje. Um crente fiel, temente a Deus, que guardou a sua vida e entregou ao Senhor. Se ele morrer hoje, ele vai para onde? A irmã, nome? Daniel. Seu nome, seio de Abraão? Ah, Daniel. Irmã Daniele disse que hoje eles vão para o seio de Abraão. O irmão... Tá, seu nome primeiro? Gessiel. Hoje, abra seu coração. Senhor a todos e boa tarde. É o seguinte, eu tenho uma dúvida, que eu vou dizer primeiro. É o seguinte, observando a Bíblia, eu entendo que o ladrão, lá na cruz, né, ele pediu para que Jesus lembrasse dele quando entrasse no reino dele. Esse foi o pedido do ladrão. Mas eu creio que, aí entra a minha dúvida, porque eu creio que Jesus respondeu diferente, né? Disse o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Primeira, a minha dúvida: o paraíso que Jesus ofereceu ao ladrão é o mesmo reino que o ladrão pediu? Por exemplo, ele pediu para estar no reino e Jesus disse que ele estaria no paraíso, se é o mesmo lugar. Com certeza não, porque ele não tinha conhecimento disso. O ladrão não tinha conhecimento. Então ele foi para um lugar que ele não tinha conhecido. Ele reconheceu que Jesus era rei e para ser rei ele precisava ter um reino. Então ele pediu para ir para o reino, simples assim. Então aí já